Bom dia, bom dia, bom dia, pelotão 4:59. Bom dia para você que não é acordado pelo sol. Bom dia para você que despertou mais uma vez para fazer a diferença, para construir a sua história, para fazer o que precisa ser feito, para tocar o terror nessa terra. Muito bom dia, muito bom dia. É muito bom começar mais uma semana aqui com vocês. Bom dia, embaixadores. Bom dia. Como que vocês estão aí? Como que está a sua família? Como está a sua casa? Como que você passou essa semana? Muito bom dia. Já coloca aí, de onde é que você está falando? Bora ver. Olá, Simone. Bom dia. Malu, bom dia. Cláudia, bom dia para cada um de vocês que já estão aqui comigo, já estão aqui com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Então, meu nome é Ricardo Linhares e a gente está aqui para mais uma semana. Essa semana eu vou estar aqui junto com vocês. Essa é a nossa semana aqui no 459 e é um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, falando daquilo que pode com certeza destravar todas as áreas da nossa vida, nos ensinar, nos instruir, que é os segredos do reino de Deus, é a palavra de Deus. Então, olha lá, Petrolina, Santa Cruz, você que já está chegando aí, você já sabe, já chega dando aquele like, já deixa o seu like aqui, já compartilha essa mensagem. Bora lá, não vamos perder tempo, já vamos fazer o que tem que ser feito. Você já acordou, você já levantou para colocar pressão no sol, então bora fazer o que precisa ser feito. Já chega deixando o seu like aí, já chega, se você está aqui a primeira vez, já chega se inscrevendo nesse canal também, para que você possa receber todas as notificações de cada vídeo novo. Essa semana também, durante a noite, começou, anteontem, a gente está com várias palestras, uma série de palestras aí, todas as noites. Ontem foi a segunda, até no próximo domingo. Então, até no próximo domingo, a gente vai estar junto também, à noite, aqui nesse mesmo canal do YouTube. Então, não perde tempo não, não perde tempo não, já se inscreve aí para que você possa receber todas as notificações. Então, bora, já aperta nesse aviãozinho aí, já compartilha essa live com alguém, já encaminha para alguém para que alguém possa ser alcançado nessa manhã, para que uma pessoa possa ser tocada nessa manhã, possa ser marcada nessa manhã, porque é isso que tem para nós, é isso que foi reservado para nós. Olá, Maiara, bom dia para todos vocês. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Escreve assim, ó, essa é a melhor semana da minha vida. Escreve aí. Essa é a melhor semana da minha vida. Essa, com certeza, é a melhor semana da sua vida. Essa é a melhor semana da sua vida. Você tem que ficar firme nessa expectativa, ficar firme nessa esperança. Você tem que levantar todos os dias com essa crença no seu coração, na sua alma. Você tem que falar: essa é a melhor semana da minha vida. Ricardo, mas você não sabe o que está acontecendo aqui, deixa eu te falar. Não importa o que está acontecendo, você pode mudar todas as coisas. Não importa o que está acontecendo, você tem a capacidade de transformar todas as coisas. Todas as coisas podem ser transformadas, todas as coisas podem ser mudadas, todas as coisas podem ser feitas por conta de você. Você tem essa capacidade. Essa é a melhor semana da sua vida. Só depende de você. Decida então escrever a melhor semana da sua vida. Decida fazer isso. Decida escrever a melhor semana da sua história. Então bora lá, para você que despertou, 459 é o pelotão que não é acordado pelo sol, não. Então hoje é dia de Salmos 42. Salmos 42. Olha o tema do nosso salmo de hoje. Esperar no Senhor levanta a minha alma do abatimento. Então, você sabe que estar abatido, andar abatido, muitas vezes acontece com a gente. Isso vai acontecer com a gente, nós vamos passar por isso, nós vamos passar por dias maus. E a gente deve entender isso, nós vamos passar pelo dia mau. E passar pelo dia mal não é em si um problema. O problema é a gente não ter a nossa esperança
naquele que pode todas as coisas. Então, escreve assim, ó, eu deposito a minha esperança no Senhor. Eu deposito a minha esperança no Senhor. Então, não é uma questão de termos ou não termos o dia mal, de termos ou não termos os dias onde a gente vai estar entristecido, onde a gente vai estar chateado, onde a gente vai estar com os nossos olhos, muitas vezes, olhando para o lugar errado. Isso acontece com a gente. O grande segredo é aonde eu deposito a minha esperança, aonde eu deposito a minha confiança, em quem eu vou confiar, para quem eu vou olhar, para qual lado da vida eu vou olhar. Então você precisa olhar para aquele que pode fazer todas as coisas. Então escreve isso. Eu deposito a minha confiança no Senhor. Nele, você tem que depositar a sua confiança e a sua esperança nele. Não deposite a sua confiança nem a sua esperança em nenhum outro lugar, como eu estou falando. O problema são os dias maus? O problema são os dias difíceis? Não. O problema é o dia que você está abatido? Não. O problema é o dia que você está cansado? Não. O problema é estar sobrecarregado? Não. Qual é o problema então, Ricardo? O problema é você não entender aonde deve estar firmada e estabelecida a sua confiança, a sua esperança. Então, quando você coloca essas coisas no lugar correto, na única pessoa que pode verdadeiramente te atender em todos os momentos, você vai começar a ter muitas sensações ruins. Muitas sensações ruins. Você sabe que se isso não estiver muito claro no seu coração, no dia mal que todos nós passamos, você pode colocar a sua esperança e a sua expectativa em alguém. Você pode colocar a sua esperança e a sua expectativa em uma pessoa. E isso pode te deixar verdadeiramente frustrado. Por quê? Porque muitas vezes, por melhores que sejam as pessoas, por mais bem intencionadas que elas sejam, elas podem não suprir aquilo que você precisa, a necessidade da sua alma, o desejo da sua alma, os anseios que você tem. Mas existe tem uma pessoa, e essa pessoa, sim, ela pode suprir todas as suas necessidades, todas as suas expectativas. Então, é o que eu sempre tenho falado aqui. Qual que é o grande problema, na maioria das vezes? É que o aspecto da religiosidade, ela travou o nosso coração com relação àquilo que Deus pode fazer. E quando a gente não entende aquilo que ele pode fazer, quando a gente não vive experiências, a gente não sabe quem ele é de fato. E quando você não sabe quem ele é verdadeiramente, você não consegue depositar a sua confiança. Então, deixa eu te falar. Isso aqui deveria ser um tema tão simples. Isso aqui deveria ser um tema tão simples. E é assim, poxa, eu só preciso colocar, depositar a minha confiança em Deus. E parece uma loucura em alguém não desejar ou não querer confiar em Deus. Parece uma loucura. Mas a verdade é que se a gente conhece, a gente confia. Escreve isso. Eu só confio em quem eu conheço. Escreve isso aí. Eu só confio em quem eu conheço. Eu só confio em quem eu conheço. Não tem jeito, não tem jeito. Não tem como você confiar em alguém que você não conhece. Você só consegue verdadeiramente confiar em alguém que você conhece. Então você precisa escrever isso. Eu confio em quem eu conheço. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa conhecer a Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a Ele. Por que que Davi chegou a essa conclusão que a gente vai ver aqui no Salmo? Por que que a gente escolheu esse tema para o Salmo, que esperar em Deus levanta a minha alma do abatimento? Porque é só pessoas que conhecem que vão gerar essa confiança. Se você não tem relacionamento, se você não tem intimidade, você não vai depositar a sua confiança e a sua esperança. Então, por que que muitas vezes nós confiamos em pessoas? Porque, de alguma maneira, a gente presumiu que conhece essa pessoa. Só que quantas vezes a gente foi enganado na nossa percepção, enganado na nossa maneira de ver, enganado na nossa maneira de
conhecer aquelas pessoas. Você sabe que a gente só conhece alguém de verdade no dia da aprovação. A gente só conhece alguém de verdade no dia mal, a gente só conhece alguém de verdade quando as coisas elas estão indo de uma maneira que a gente muitas vezes não consegue prever, que a gente não consegue controlar. Ou seja, no dia bom, aparentemente a gente acha que conhece todas as pessoas. Então, o meu desafio com você aqui nessa manhã é depositar toda a sua confiança nele, depositar toda a sua esperança nele, depositar toda a sua expectativa nele. Sabe, um dia eu estava pensando, estudando sobre essa questão da expectativa. E é muito interessante como a gente coloca a expectativa em pessoas. Como a gente consegue colocar a nossa expectativa em gente que é igual a gente. Só que existe um princípio para você. Não confie a sua esperança em pessoas. Não faça do braço de carne a sua confiança plena. Decide colocar só em Deus toda a sua esperança e toda a sua confiança. Então, bora lá para esse salmo. Mas antes disso, deixa eu te falar. Já aqui, ó, você que chegou aqui agora, você que está com a gente aqui no YouTube, você já deixa o seu like e já compartilha. Bora compartilhar essa mensagem, bora tracionar essa mensagem, enviar para mais gente, enviar para mais pessoas. Tem mais pessoas que precisam estar junto conosco aqui, recebendo, aprendendo, participando do que a gente vai fazer aqui. Esse é o nosso primeiro dia. E daqui a pouquinho tem culto, eu sei que você ainda no intervalo desse culto tem aula ainda, né? Você que está piorando, você é aluno piorando, daqui a pouquinho já tem aula com você. Então, bora. Só falta 1000 likes aqui, gente. Bora tracionar esses likes aí, bora encaminhar essa mensagem. E vamos lá, vamos começar de Salmos 42, a leitura, porque a gente já começou aqui com a nossa energia lá em cima, realmente declarando e crendo que essa é a melhor semana da nossa vida. Essa é a melhor semana da nossa vida. Então, bora lá. Bora lá para essa melhor semana. Salmo 42. Salmos 42. Salmos 42. Olha o que diz aqui. Olha o que o salmista vai falar. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Então eu acho muito interessante e eu quero te dar uma dica de como ensinar, como transmitir conhecimento, como treinar pessoas. Você que é um treinador de pessoas, você que é um mentor de pessoas, aqui a gente vê o Davi, né? Esse cara, ele que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, ele dá sempre exemplos, assim como o próprio Senhor Jesus fazia. Então, o que ele está falando? Ele está falando assim, olha, assim como a corça, assim como esse animalzinho, ele anseia pelas correntes das águas. Assim a minha alma anseia, assim a minha alma tem sede de ti. Sabe um negócio interessante? Uma curiosidade que sempre me chamou muita atenção. Desde a primeira vez que eu li esses salmos, buscar. Eu fui buscar entender o que é essa corça, né? Não só o que é a corça é um animal parecendo um viadinho, sabe? Dessa família desses mamíferos, mas não é essa bem a maior curiosidade, a coisa mais interessante que eu achei sobre esse animal. Mas se eu te falar uma coisa que eu achei muito interessante desde a primeira vez, a comparação que o salmista faz e por que ele está falando isso? Sabe por quê? Porque a corça é um animalzinho muito interessante. Ele tem um anseio pelas águas, porque quando ele fica muito tempo, presta atenção nisso, quando ele fica muito tempo sem beber das águas, quando ele fica muito tempo sem tomar as águas, quando ele fica tempo sem beber das águas, ele começa a liberar um odor.
ele começa a liberar um cheiro. E eu falei, caramba, que interessante é a gente entender a essência do que o salmista está falando. Porque quando a gente olha e fala assim, ah, o bichinho está com sede, né? O animalzinho está com sede, ele precisa beber água, porque afinal de contas, ninguém consegue, né? Nenhum ser vivo consegue passar. O ser humano em si não consegue passar mais do que 3 dias sem beber água, ele precisa beber água. Conseguimos passar mais dias sem comer, mas sem beber a água são só 3 dias. E a gente olha e fala assim: ah, então é por isso, eu só preciso ter sede pelas águas, assim como a corça tem. Sabe que é um negócio interessante? Não é só isso que o salmista está dizendo. Por que que ele trouxe esse animalzinho para cá? Por que que ele trouxe essa experiência, essa comparação? Porque esse bichinho chamado corça, esse animalzinho chamado corça, quando ele fica sem beber água por muitos dias, ele começa então a liberar um odor, ele começa a liberar um cheiro, e esse cheiro é muito prejudicial para ele. Por que, Ricardo, que esse cheiro é prejudicial para ele? Porque Você não tá acordando às 4h59 para assistir a live, né? Até quando você vai continuar perdendo pro seu despertador? A partir de agora, para ser justo com todos os que acordam às 4h59 para assistir a live, você que não pegou os códigos antes do sol nascer, só terá disponível um pequeno trecho da live aqui no YouTube. Para você ter acesso ao conteúdo completo disponível a qualquer hora do dia, vai ter que cair para dentro do Clube 459. Na vida é assim, se você não governa, você paga o preço. Mas fique tranquilo, a mensalidade do nosso clube é apenas R$ 45,90 para você estar junto com a gente aí a qualquer hora. É só cair para dentro do link que está na descrição do vídeo ou no QR Code que está aparecendo na sua tela e participar do clube. Quem tá aqui dentro não pode perder um único código. Tamo junto até depois do fim. Porque esse odor que ele libera atrai os seus predadores. Esse odor que ele libera atrai os predadores. Então, ele começa a entrar em uma fase de desespero. Não é mais pela sede, não é mais pela necessidade das águas, não é mais pela vontade de beber, não. É porque quando ele fica sem água, o odor começa a ser liberado e aí automaticamente ele sabe, peraí, quando eu estou sem água, eu estou liberando um cheiro que vai atrair os predadores para próximo de mim. Eu não sei se você conseguiu, de fato, agora então entender o que o salmista está querendo dizer. Todas as vezes que você fica sem beber a água da presença, você também exala um cheiro, você também exala um perfume que vai fazer com que os predadores à sua volta, eles cheguem mais próximos de você, eles falam assim: você está sem a presença, ou seja, você está sem aquilo que te fortalece, você está sem aquilo que te traz vida, você está sem aquilo que te traz a percepção verdadeiramente de quem você está sem aquilo que te fortalece. Espera aí, não é porque assim, deixa eu tomar uma água aqui. Matei a minha sede. Sabe? É muito interessante a gente perceber algumas coisas e comparações que a palavra traz para a gente. Então, assim, não é um negócio simples como eu só preciso beber água porque estou com sede. Não. É porque se eu não beber das águas, os predadores eles vão chegar em mim mais rápido. E aí sabe o que que é muito interessante? Que quando esse animalzinho, essa corça, ela está lá exalando esse odor e por algum motivo ela está ali atrás das águas, ela precisa das águas, ela tem que encontrar as águas, ela precisa dessas águas porque ela sabe, sem as águas eu vou morrer. Sem as águas, o meu adversário vai me pegar. Sem beber das águas, eu vou ser uma presa fácil. Sem beber das águas, eles vão sentir o meu cheiro e vão vir atrás de mim. Você percebe que coisa extraordinária essa comparação?
muito inteligente, é muito sensato, é muito prudente, porque todas as vezes que você está sem beber das águas, você fica fraco. Todas as vezes que você está sem beber das águas, você fica fraco. E sabe o que acontece? Quando essa corça, ela está fugindo do que, Ricardo? Do adversário dela. Por algum motivo ela não encontrou a água e ela está fugindo do adversário, e quando ela vê a água, ela se lança nas águas. Ela se joga nas águas. E os predadores, os adversários dessa corça, não têm uma habilidade que ela tem. Caramba, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. A corça, ela tem uma habilidade de nadar nas águas. É um animalzinho que não tem nadadeiras, mas é um animalzinho que não é prejudicado com as águas profundas. É um animalzinho que não é prejudicado pelas águas profundas, não. É um animalzinho que conseguiu entender, que sabe, que consegue entender que quando eu me jogo nas águas, os meus adversários não conseguem me pegar. Os meus adversários, eles não conseguem mais sentir o meu cheiro. Quando eu me lanço nas águas, os meus adversários, eles não conseguem me pegar. O meu cheiro cessa, porque se você for estudar, pesquise uma hora para você ver. A corça, ela entra toda dentro da água, ficando só com a sua cabecinha para cima. Ela fica escondida nas águas. E automaticamente, instantaneamente, a hora que ela entra nessas águas, o odor passa e ela mata a sua sede. Mas a primeira coisa é que o cheiro muda. Os predadores não atacam. Ninguém consegue te alcançar. Ei, deixa eu te falar. Você está entendendo o recado para você nessa manhã? O recado para você nessa manhã é: quanto mais profundo eu for, mais seguro eu estou. Anota esse código. Esse é o código dessa manhã. Quanto mais profundo eu for, mais seguro eu estou. Quanto mais profundo eu vou, mais seguro eu estou. Esse é o segredo da corça. Esse é o segredo da corça. Quanto mais profunda ela vai, mais segura ela está. Qual que é o grande problema da maioria dos senhores e senhoras? É que você ainda fica bebendo água do lado de fora. É que você ainda fica bebendo água do lado de fora. A grande verdade é que você precisa entender e acionar isso no seu coração nessa manhã. Que assim como a corça anseia pelas águas, assim você precisa ansiar pela presença dele e entender. Quanto mais profundo eu vou, mais seguro eu estou. Ou seja, existem coisas na sua vida que só estão dependendo de uma atitude sua. Existem coisas na sua vida que só estão dependendo de uma única atitude sua, a sua atitude de ir mais profundo, a sua atitude de mergulhar, a sua atitude de se lançar e saber que existe uma segurança, existe uma proteção, existe um zelo em estar na presença, em estar mergulhado nas águas, em estar mergulhado nas águas. Quanto mais profundo eu vou, mais seguro eu estou. E às vezes a gente olha, essa é mais uma das coisas que a gente olha e fala assim: ah, que legal, que legal. Deixa eu te falar, não é só legal. Não é só legal. É impressionante você olhar e falar assim: caramba, eu deposito a minha confiança, eu deposito a minha esperança na presença. Qual que é o grande segredo da nossa vida, então? A presença. Quanto mais profundo eu vou, mais seguro eu estou. Você que chegou aqui agora e não deixou seu like ainda, bora fazer isso agora. Já deixa o seu like aí agora.
Deixa o seu like aqui agora, já encaminha essa mensagem para alguém que ainda dá tempo, a gente só começou. A gente só começou. A gente só está começando a semana, a gente está só começando os Salmos. A gente só está começando. Qual que é o grande segredo, então, Ricardo? O grande segredo são as águas profundas. O grande segredo é a profundidade das águas. O grande segredo é você se lançar nas águas todos os dias. O grande segredo é você mergulhar nas águas todos os dias. O grande segredo é você praticar a presença todos os dias. Pratique a presença todos os dias. Não é uma questão só de beber a água para matar a sede. É de mergulhar nas águas e esquecer tudo que está acontecendo fora. Esquecer as dores, as aflições e as angústias, porque quando você desfruta da presença, o seu coração se enche, o seu coração se fortalece, a sua alma fica forte. Você para de ficar abatido com as coisas. Você tem que decidir mergulhar todos os dias. Você tem que decidir mergulhar todos os dias. Bora aqui, verso 2. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Sabe, é um negócio interessante que Davi ele fazia perguntas para ele mesmo. Ele fazia perguntas para a alma dele, ele tinha o diálogo dele interno, ele falava assim: "Ei, quando que você vai sair desse lugar que você está? Esse lugar onde os predadores eles querem te pegar, esse lugar onde as perturbações elas tentam te limitar, te afligir, aonde você vai ficar e por que que você vai ficar e até quando você vai ficar nesse lugar?" Chegou a hora de irmos para a presença. Chegou a hora da gente ir diante da face do Deus vivo. Chegou a hora da gente mergulhar nas águas profundas. Chegou a hora da gente ter as experiências. Davi faz perguntas. Davi faz perguntas para ele mesmo. Faça perguntas para si mesmo. Fala isso, fala, eu vou fazer perguntas para mim mesmo. Eu vou ser a pessoa que mais vai fazer perguntas para mim mesmo. Eu vou ser o maior alvo das minhas perguntas. Eu vou ser o maior alvo das minhas perguntas. Faça perguntas para você. Faça perguntas para Deus. Faça perguntas para os outros. Mas faça para você. Decida fazer perguntas para você. Decida fazer perguntas para encontrar as respostas na profundidade de quem Ele é, daquilo que Ele é capaz de fazer, daquilo que Ele é capaz de realizar. Faça perguntas para você. Davi está falando assim: "Ei, você está abatida por quê? Minha alma, você está preocupada por quê? Você não conseguiu entender que o que falta é descer as águas. É descer as águas. O que falta é descer as águas, o que falta é buscar a presença, não a teoria. O que falta é buscar a presença e não a teoria. Muitas vezes a teoria ainda não é a presença das águas. Muitas vezes a teoria é só beber a água do lado de fora. A presença é verdadeiramente você se lançar e falar assim: eu não me preocupo com mais nada. Eu não me preocupo com mais nada, eu não quero saber de mais nada, eu só quero desfrutar da presença. Eu só quero aproveitar a presença, sabe, no dia mal. Eu já ouvi muitas pessoas, eu não sei se você já fez isso, se você fez, não faça nunca mais. Mas é um negócio interessante do ser humano é que quanto mais desafiadora está a vida, quanto mais difícil está a vida, menos eles buscam a presença, é um negócio maluco. Tem pessoas que falam assim: hoje eu não vou buscar a presença. Hoje eu não vou em tal lugar, hoje eu não vou cantar, hoje eu não vou adorar porque eu estou muito mal, eu não estou sentindo vontade. É você fazer pergunta para a sua alma: ei, minha alma, por que você não vai fazer isso hoje? Hoje é o dia de você fazer. É hoje o dia de você fazer. É hoje o dia de você mergulhar. É como se as pessoas quisessem ir para o médico quando elas estão sãs, quando elas estão saradas.
quando na verdade o dia de ir para o médico é o dia que você está doente. Mas as pessoas parecem que fogem do médico, dos médicos no dia em que precisam dele. Então, quanto mais atribulada tiver a sua alma, mais você precisa da presença dele. Quanto mais desesperada estiver a sua alma, mais você precisa encontrar com ele. É uma loucura querer ir para o médico quando você está bem. Você precisa correr para ele. Quando você tem essa percepção de falar assim, caramba, nada pode mais me ajudar. Nada mais pode tirar isso que eu estou sentindo. Quantas pessoas, e eu falo, quantas pessoas ainda fugiam de uma programação da igreja. Por que você não veio hoje? Ah, porque hoje eu não estava me sentindo bem. Hoje eu estava me sentindo triste, hoje eu estava me sentindo abatido, ou seja, no dia em que a pessoa mais precisava de alguém para ajudar ela a mergulhar. Nesse dia, as pessoas fugiam do mergulho, fugiam da presença, fugiam da única coisa que, de fato, poderia resolver o problema da alma dela. Fugiam dessas coisas. Isso é uma loucura. Então, um dia que você não estiver bem, você fala assim, hoje eu preciso parar tudo e mergulhar. Hoje eu preciso parar tudo. Hoje eu preciso abandonar tudo e mergulhar na presença. Hoje eu preciso deixar essas coisas naturais de lado e buscar as coisas que, de fato, vão fazer a minha alma ressurgir, a minha alma fortalecer. Davi está falando assim, até quando? Quando eu vou? Quando eu irei? É uma pergunta para você fazer para você mesmo. Quando eu irei perante a face de Deus? Quando eu irei perante a face de Deus? No dia que você estiver mais sobrecarregado, é nesse dia que você tem que correr para as águas. Sabe o que é interessante? Presta atenção nisso. Se você for parar para analisar a vida da corça, quando ela está sem desfrutar das águas, sem beber água, e ela começa a exalar aquele cheiro, e ela entra para dentro das águas, literalmente o corpo dela é submerso nas águas. Os adversários dela, os predadores dela, não sabem nadar. O que é isso? O seu adversário não suporta a presença. O seu adversário não pode se sustentar na presença. O seu adversário é menor do que a presença. O seu adversário não pode fazer nada quando você está na presença, porque ele não acessa a presença, ele não suporta a presença, ele não aguenta a presença, porque ele foi excluído desse lugar de presença. E quando aquela corça ela entra para aquelas águas, os adversários dela ficam do lado de fora e eles se cansam e eles vão todos embora, porque ela está em um lugar de extrema proteção, ela está em um lugar de extrema dependência e segurança, e os predadores olham e falam assim, ela achou o lugar seguro. Ela achou o lugar seguro. Sabe um negócio que eu pensei aqui agora? E talvez seja bem uma resposta para você que está aqui comigo nessa manhã. Talvez isso seja uma resposta para você que está aqui comigo nessa manhã. Muitas vezes, o lugar mais seguro para você estar é na presença flutuante e, entendo o que eu vou falar, instável das águas. O lugar mais seguro para se estar muitas vezes é o lugar fora da onde os seus pés reconhecem como uma terra firme. Muitas vezes o lugar mais seguro para se estar não é um lugar onde você pisa no chão e consegue sentir segurança na sua carne. Não. Muitas vezes o lugar mais seguro é quando você mergulha e você fala assim, eu não sei aonde nem quando os meus pés vão encontrar uma terra firme,
mas os seus pés fala da sua segurança humana. Em contrapartida, as águas, elas falam de uma presença tão pujante e sobrenatural que você não consegue encontrar segurança na carne, mas você encontra segurança para a sua alma, e a sua alma passa a ficar uma alma segura. A sua alma passa a ficar uma alma que tem verdadeiramente segurança, e você fala assim: eu não preciso mais pisar os meus pés em terra firme para sentir segurança na carne, eu só preciso pisar os meus pés nas águas, para que a minha alma seja preenchida. E você vai ficar na presença, e você vai ver todos os seus inimigos, eles vão te deixar. Todos os seus inimigos, eles vão embora. Por quê? Porque você está na presença. Precisa estar ou buscar na igreja, pode estar em casa, porque você não sente bem. Deixa eu te falar, imagina se você tivesse que ir para a igreja todos os momentos que você não sente bem. Aquele prédio lá é só um lugar para você se reunir com os seus irmãos. É só um local físico. A presença habita dentro de você. Você mergulha para dentro das águas no seu interior. Não é mais sobre um lugar físico. É sobre uma presença espiritual dentro de você. Quanto mais você estiver nas águas, mais rápido seus adversários eles vão te deixar. Se você consegue entender todas as coisas que te sufocam, todas as coisas que te atormentam, todas as coisas que tiram a sua paz, todas as coisas que tiram a sua alegria, todas as coisas que roubam a sua esperança, todas as coisas que te perseguem, quando você entra na presença, elas se dissolvem. Elas não conseguem esperar. Elas vão embora. Elas abandonam você, porque você está desfrutando da presença. Caramba, isso é forte demais. Verso 3. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde estás? Você vê que Davi fazia perguntas para ele mesmo. Ele passava por dias maus, é o que eu falei no começo, todos nós passamos por dias maus, mas ele sabia como se livrar desses dias maus. Ele sabia do segredo, ele sabia da resposta, ele sabia do resultado que existia em acessar a presença. Em acessar a presença. E ele estava abatido nesse dia. Ele chega a dizer que as lágrimas dele têm sido o alimento dele. Caramba! As lágrimas dele têm sido o alimento dele todos os dias, de dia e de noite. Isso é sério, isso é pesado. E ele falou assim: até quando, até que dia eu vou ficar afastado das águas? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, em gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Davi, ele está lembrando de quando ele levava as pessoas para aquele lugar, que era o lugar da presença, fisicamente falando, mas ele está encontrando outra coisa, que ele está encontrando outro lugar. É o lugar que você tem hoje. É o lugar da presença que foi colocada dentro do seu coração. A presença está dentro de você. A presença está dentro de você. Porque está abatida, ó minha alma, verso 5. Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte Hermon, e no outeiro de Mizar. Ele está falando assim: olha, eu estou lembrando da presença. Eu estou lembrando da presença. Sabe uma coisa que acontece com você? Quando você mergulha nas águas, quando você mergulha na profundidade de quem Ele é, quando você mergulha nas verdades de quem Ele é,
você, mesmo em outros dias, você vai se lembrar da presença. Mesmo em outros dias, você vai se lembrar da presença. A presença vai se tornar algo vivo e poderoso na sua vida. A presença vai se tornar algo nobre para você. A presença vai te trazer memórias. Escreve assim, ó: eu vou construir memórias na presença. Construa memórias estando na presença. Construa memórias acessando a presença. Quanto mais você acessar a presença, mais memórias você vai construir. Quanto mais você acessar a presença, mais você vai se lembrar depois e falar assim: caramba, como foi bom aquele dia. Como foi bom aquele tempo. Construa memórias na presença. Construa memórias na presença. Construa essas memórias. Por quê? Porque você vai precisar delas. Tenha certeza do que eu estou te falando. Um dia você vai precisar delas. E quando você precisar, você vai buscar e você vai ter memórias. Eu sei o que é estar na presença. Eu sei o que a presença proporciona. Eu sei o que a presença traz para mim. Eu sei o que é estar na presença. Eu sei o que é conviver. Sabe, deixa eu te falar. Leve a sua família para a presença. Leve a sua família para a presença. Leve a sua família para desfrutar da presença. Você já pensou que coisa mais linda? Toda a sua casa, toda a sua família mergulhada na presença. Toda a sua família construindo uma memória na presença. As suas filhas pequenas, os seus filhos pequenos construindo uma memória de como é bom acessar a presença. E esse desfrute de alma, de entender quando eu estou no acesso da presença, todos os meus medos se vão, todas as minhas dúvidas se vão, todos os meus conceitos humanos se vão, toda a minha segurança humana se vai, todas as minhas expectativas humanas são rasgadas e eu fico só com a presença. Como levar minha família para a presença? Crie momentos. Crie momentos. Uma das coisas que mais nos impulsiona a estar na presença são canções. Coloque canções que são espirituais, construa um ambiente de presença. Construa um ambiente de presença. Mostre para os seus filhos o que é estar na presença. Tenha resultados de alguém que está na presença, que vive na presença. Davi tinha memórias de o quanto era bom estar na presença, do quanto era bom viver a presença, do quanto era bom desfrutar da presença. Davi, ele tinha essa experiência. Se você tiver que puxar na sua memória, qual foi a última vez que você desceu as águas, que você participou da presença, que você esteve na presença? Quantas vezes você se lembrou da presença e falou assim: caramba, eu tenho uma solução para isso. Eu tenho uma solução para isso, e a solução que eu tenho para esse abatimento da minha alma é a presença. Você sabe que muitas vezes as pessoas elas ficam abatidas por conta de problemas financeiros, e elas trabalham e elas constroem novos conhecimentos e novas habilidades e elas fazem dinheiro, e está tudo bem. Só que elas, mesmo fazendo dinheiro, elas continuam com um buraco na alma. E esse buraco na alma não é suprido pelos presentes, mas é suprido pela presença. Esse anseio que você tem, deixa eu te falar, na maioria das vezes, não é por coisas, mas é pela presença. Esse vazio que muitas vezes você sente no dia da angústia, não é de ter alguém do seu lado, é de ter o Rei dos Reis do seu lado e sentir a presença dele. A presença transforma todas as coisas, a presença ela move todas as coisas, a presença ela preenche todos os espaços. A presença ela preenche todos os espaços. Se tem algo que você precisa fazer, é preencher os espaços vazios da sua alma com a presença.
Na maioria das vezes, o abatimento da nossa alma está por conta de coisas. E a gente quer preencher com coisas, a gente quer preencher com coisas, preencher com coisas. Quando, na verdade, a gente só consegue ser verdadeiramente preenchido por conta da presença. Você pode ter todas as coisas. Abra quantas empresas você conseguir. Abra quantas empresas você conseguir para que você possa alcançar o maior número de pessoas possíveis, para que você possa contribuir com o maior número de pessoas possíveis. Mas deixa eu te falar, viaje, prospere, compre casas, carros, desfrute da vida, mas entenda que a coisa que a sua alma anseia de verdade é a presença, não são as coisas. Não são as coisas. Não existe nada maior do que a presença. E eu sei que muitas vezes, se você não teve essa experiência ainda, você não consegue nem entender de verdade o que eu estou falando, porque você ainda fica depositando a sua expectativa nas pessoas. Você ainda fica colocando a sua expectativa em coisas e em pessoas, quando na verdade o vazio que existe dentro da alma de um homem, de uma mulher, só é preenchido na presença. Só é preenchido na presença. O odor, ele é transformado na presença. A percepção dos adversários com relação a você é transformado na presença. A presença transforma todas as coisas. Escreve isso. A presença muda todas as coisas. A presença muda todas as coisas. Absolutamente todas as coisas. Verso 7. Um abismo chama outro abismo. Ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Davi estava mal. Davi estava mal. Davi estava passando por um dia mal. Davi estava se sentindo extremamente abatido. Contudo, o Senhor durante o dia me conhece. A sua misericórdia e à noite está comigo o seu cântico. Uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, aonde está? Você sabe uma coisa que eu acho interessante em Davi? Davi, ele verdadeiramente sabia quem era Deus. Davi tinha experiências com Deus genuínas. Davi sabia quem Deus era. E você sabe uma preocupação que Davi tinha, que era genuína e muitas vezes você não tem, e você precisa ter e desenvolver a partir de hoje? Olha a preocupação dele aqui, ó. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam. Presta atenção. Muitas vezes para você, insulto é alguém falar mal de você, insulto é alguém denegrir a sua imagem, insulto é alguém falar ou tocar na sua vida, particularmente falando. Só que o que era um insulto para Davi? Ele fala assim, os meus adversários me insultam, e a pergunta que me insulta é: cadê o seu Deus? Cadê o seu pai? Aonde que ele está? Você sabe que essa percepção de paternidade, essa percepção de filiação, essa percepção de eu sei a quem eu sirvo, essa percepção de eu sei quem me guarda, essa percepção eu sei quem cuida de mim, ela pode mudar o jogo da sua vida, ela pode mudar o jogo da sua história, sabe por quê? Porque Davi, ele sabia que quem faz a diferença na vida dele era o Senhor. Mas ele também sabia que quando ele estava mal, ele era um representante de Deus, e quando ele estava mal, o insulto era assim: cadê o seu Deus que não te ajuda? Cadê o seu Deus que não te salva? Ou seja, ele não olhava para ele mesmo. Ele tinha a vida dele como um reflexo. Eu quero que você entenda isso.
ele tinha a vida dele como um reflexo de quem Deus era. E se ele estava sendo insultado, ele estava preocupado com ele? Não. Ele estava preocupado com a imagem de Deus na vida dele. Ele estava preocupado com a imagem de Deus na vida dele. É isso que preocupava Davi. E é isso que tem que preocupar o meu coração e o seu. É isso que tem que preocupar o nosso coração, porque a gente tem que olhar e falar assim, peraí, não é mais sobre mim, não é sobre o que eu acho, não é sobre o que eu penso, não é o que estão falando do Ricardo. Não é isso que Davi estava falando. Ele estava falando assim, peraí, estão falando do Deus do Ricardo. Opa, agora a história mudou. Porque quando estão falando do Ricardo, estão falando do pai do Ricardo, do Deus que o Ricardo serve, de quem é o Senhor do Ricardo, de quem é o Salvador do Ricardo, de quem é o remidor do Ricardo, de quem é o resgatador do Ricardo. Então Davi tinha uma percepção alargada das coisas. E ele falou assim: não é sobre mim, não é sobre quem eu sou, não é sobre o que eu faço, não. É sobre o que a minha vida representa na terra. É sobre quem a minha vida representa na terra. É sobre quem a minha vida manifesta na terra. É sobre a minha posição. Sabe, muitas vezes você está abatido por conta de você mesmo e dos seus próprios sonhos. E Davi, ele estava assim, entristecido porque as pessoas falavam: cadê o teu Deus? Estavam falando de Deus. Você precisa entender que se tocar em você, toca no seu pai também. Então chegou a hora de você mudar a sua percepção e não achar que é algo específico sobre você. Não, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com o nosso pai. Tem a ver com o nosso pai, tem a ver com quem ele é. Tem a ver com quem ele é. Tem a ver com quem ele é. Olá, Ricardo, como colocamos tudo isso em prática? Tempo. Tempo com ele. Tempo com ele. E você sabe, quando eu falo tempo com ele, tempo com Deus, tempo com a presença, você não precisa parar a sua vida para fazer isso. Você pode desfrutar da presença em qualquer momento. Você pode desfrutar da presença em qualquer momento. Você pode desfrutar da presença fazendo qualquer coisa. Sabe, esse final de semana eu estava fazendo um trabalho diferente. E eu gosto muito de fazer, eu gosto muito de mexer com construção civil. E aí eu estava lá na nossa chácara esse final de semana com alguns multiplicadores aqui da plataforma que estavam lá junto comigo. E acontece algumas coisas ruins na construção civil. Uma delas é isso aqui, ó. Ó a bolha que eu fiz no meu dedo. Isso aqui é uma bolha no meu dedo. Mas eu não fico com essa experiência ruim. Eu fico com a experiência de que lá, no meio de um trabalho muito difícil, fazendo coisas que são difíceis, eu consigo encontrar com ele dentro de mim. Talvez uma das coisas que mais pode mudar o jogo da sua vida é entender por revelação genuína que você é espírito, alma e corpo. Então eu estava lá e o meu dedo, o meu corpo foi atingido. Mas aconteceu uma outra coisa, assim como o meu corpo sentiu, a minha alma também sente. Mas a minha alma pode sentir qualquer outra coisa. Então o meu corpo pode estar lá parafusando uma telha. E a minha alma pode estar desejando a presença dele, parafusando essa telha. E o meu espírito pode estar em ebulição, fervendo, fazendo coisas naturais com o meu corpo, com um desejo ardente na minha alma, e o meu espírito tendo comunhão com ele. Eu só queria que você entendesse uma coisa. Você pode andar, caminhar. Você pode sentir alegria, tristeza, e você pode ter intimidade com ele. Você pode fazer 3 coisas ao mesmo tempo. Caminhar, você pode ter sensações na sua alma de prazer, de alegria, e você pode, no seu espírito, estar tendo comunhão com ele. Você não precisa parar o seu corpo fisicamente para ter intimidade com ele. Você não precisa parar. Você pode continuar fazendo tudo, e mesmo assim, acessando a presença dele. Você não precisa estar
inerte no seu corpo físico. Não, eu vou dobrar os joelhos aqui e vou orar. Não. Você pode manter o seu corpo nas 3 funções que ele tem, nas 3 esferas, espírito, alma e corpo, ativados, fazendo a mesma coisa. Quer dizer, fazendo coisas diferentes e desfrutando da presença. Não viva uma vida de achar que você só vai acessar a presença quando você parar tudo. Tem momentos que não dá para parar. Tem dias que não dá para parar. Tem dias que você vai ter que continuar, tem muitas coisas para serem feitas. E o que fazer? Nessas horas, é falar assim, meu corpo vai obedecer e fazer as coisas que são do corpo. A minha alma vai fazer as coisas que são da alma. Mas o meu espírito vai fazer aquilo que só o espírito pode fazer. O meu espírito vai fazer o que só o meu espírito é capaz de fazer. Consegue entender ou não? Você precisa alinhar essas 3 esferas da sua vida. Essas 3 esferas da sua vida. Você tem que alinhar isso. Você tem que alinhar isso. Verso 11. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Você sabe, Davi, ele nem tinha, presta atenção, Davi nem tinha o que você tem. Davi nem tinha o que você tem. Sério, Ricardo, o que eu tenho que Davi não tinha? O acesso à presença. Davi não vivia na habitação. Davi vivia na visitação. É diferente. Davi era visitado. Davi visitava a Deus. Você é a habitação. Você é a habitação de Deus. Ele mora dentro de você. Davi ansiava por morar na casa de Deus todos os dias. Davi falou assim, eu tenho um desejo, morar na tua casa todos os dias. Aí Deus falou assim, Davi, eu gostei desse seu desejo, só que não é você que vai morar na minha casa. Eu vou fazer dos homens a minha própria morada. Eu não sei se você consegue entender isso. Davi falou assim, olha Deus, eu quero morar na tua casa. Porque no tempo de Davi, na época de Davi, Deus morava numa casa. Deus, na verdade, a presença dele, ele tinha colocado dentro de uma caixa de madeira, na Arca da Aliança. E quando Davi ele fala assim, Deus, eu tenho um desejo e eu quero morar na tua casa. Tem uma canção que a gente canta e muitas vezes canta precipitado, né? Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E muitas vezes você canta isso dentro de um lugar. E você pensa assim, é esse lugar físico, deixa eu te falar. Esse lugar físico era antes de Jesus. Não existe mais lugar físico. Agora Deus falou assim, aí, eu peguei o desejo de Davi, de morar na minha casa todos os dias, e fala assim, peraí, Davi, eu vou melhorar um pouco a sua ideia. Você teve uma vontade de morar dentro da minha casa, né? Agora eu quero te falar, eu vou morar dentro de você. Eu vou morar dentro de você, eu vou habitar dentro de você. Então não tem como, você tem acesso a essa presença todos os dias, em qualquer lugar que você estiver. Porque ele decidiu morar dentro de você. Bora fazer o nosso boot? Bora fazer o nosso boot. Coloca assim, ó, eu sou habitação. Eu não sou visitação. Escreve isso para você gravar. Escreve isso para você gravar. Eu sou habitação, eu não sou visitação. Eu sou habitação. Não sou visitação. Eu sou habitação. Eu não sou visitação. Bora, faz o boot aí comigo. Vamos lá, fica de pé. Se levanta aí na sua casa. Bora fazer esse boot. Bora fazer essa mentalização.
Feche seus olhos aí agora, vamos lá. Pai, nós te damos graças porque o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre, o seu amor de geração em geração. A tua graça, ela nos basta e a tua presença, ela é real em nós. Obrigado, Pai, pela tua habitação em nós. Nós não vivemos mais na fase da visitação, não. Nós vivemos no tempo da habitação. Nós somos habitação, nós somos casa, nós somos morada. O Senhor habita em nós, o Senhor vive em nós, o Senhor fez de nós a tua única, exclusiva, verdadeira e genuína morada. E eu quero que você mentalize o que nós falamos aqui nessa manhã. Você está há muitos dias sem visitar a presença. Você está há muitos dias sem visitar a presença e você está na sua correria do dia a dia. Você trabalha, vai para casa, atende a sua família, o seu cônjuge, você faz as coisas de casa, você faz as coisas do trabalho, você ajuda as pessoas, você faz tudo o que tem que ser feito. Você compra, você vende, você anda de carro, você anda de moto, você está vivendo a sua vida, só que existe algo aí dentro que precisa ser resolvido. Você está fazendo tudo, mas está faltando leveza, está faltando alguma coisa e você está buscando encontrar o que está faltando. O que está faltando? Você está buscando essa percepção, o que é que está faltando, o que eu não consegui entender, o que eu não consegui acessar, o que eu não consegui perceber. E de repente você entendeu. Você olha para um lago. Inexplicavelmente apareceu um lago na sua frente. E você olha para ele, você fala, é disso que eu estou precisando, é dessa água. E você vai chegar na beira desse lago, desse rio, é um rio de vida. E esse rio tem uma árvore no meio. É a árvore da vida. E você chega e fala assim, eu preciso mergulhar nessa presença. E você chega primeiro e você pega um pouco de água. E você bebe, e você se sente saciado. Mas você sabe, os meus adversários, eles estão em derredor, eu preciso entrar nas águas. E você fica pensando, você fica analisando, você tem coisas para fazer, você tem sonhos, você tem projetos, mas você está preocupado, perturbado, você está angustiado e você olha para aquelas águas e você fala, não, eu preciso decidir, eu vou ir para essas águas profundas ou eu vou continuar só bebendo água para matar minha sede temporária. O adversário, ele está chegando e você fala, peraí, eu preciso resolver isso. Você, sem pensar muito, você se joga dentro dessas águas e começa a nadar dentro dela. Você flutua com leveza e à medida que você flutua e você desfruta dessas águas, você sabe que você está sendo lavado. Lavado pela presença, lavado pela presença, lavado porque você decidiu se jogar, se lançar. E os adversários, eles estavam apostos, eles ficam ali te esperando, mas você está investindo horas e horas na presença, sendo renovado. E quando você está na presença, você não sente mais nada. Você não sente mais nada e você está ali naquela presença, nas águas profundas, os seus pés não alcançam, você está submerso. Só que você não afunda na presença. Você continua respirando, ou seja, você continua tendo a percepção do que acontece fora da presença. E você está saciado agora. Você está lavado, você está limpo, você está preenchido e você tem a melhor sensação da vida. É a sensação do preenchimento da presença. E agora você sai das águas. E você sai transbordante, porque você sai pingando águas aonde você passa. Eu quero que você veja o que acabou de acontecer. Aonde você passou. Olha para trás agora. Árvores foram geradas a partir de você. Árvores foram geradas a partir de você, a presença das águas em você gerou um novo ambiente, gerou uma nova
A habilidade gerou uma nova identidade, gerou algo extraordinário que você ainda não tinha visto, gerou novos frutos. As águas transbordando de você deram vida àquela terra que estava seca, e você olha para trás e você vê milhares de pessoas se levantaram, porque você transbordou das águas para elas. E você teve uma clareza e você tomou uma decisão na sua vida hoje. Você decidiu e você vai falar o seguinte, fala assim, a partir de hoje, eu me recuso a viver um dia sem o acesso à presença. Fala assim, eu decido mergulhar na presença a partir de hoje. Esfrega suas mãos, dá aquele sorriso e fala assim, já é. Já é, já é, já é, já é. Você precisa acessar a presença. Faz um print aí dessa tela, faz um print aí, me marca. Bora marcar aqui, eu quero ver o que você aprendeu hoje, qual foi o acesso que você teve. Marca lá, manda um direct para mim falando o que foi esse boot para você. Eu quero ver o seu stories, eu quero ver sua marcação. Coloca o meu arroba aí, Ricardo S. Linhares 1. Me marca lá e a gente tá junto até depois do fim. A gente tá junto para marcar uma geração. A gente tá junto para marcar pessoas. Quanto mais profundo você mergulhar, quando você sair dessa presença, ou seja, continuar fazendo as coisas, estando na presença, as águas vão transbordar de você e vão levantar uma geração. Vão levantar uma geração através de você. Milhares de pessoas vão ser salvas e alcançadas por conta de você, da sua vida, da presença que você acessa. As pessoas vão chegar em você e vão falar assim, ei, eu preciso acessar o que você está acessando. Eu preciso acessar essa presença que você acessou. Me leva junto com você. Eu quero ser também um desses que mergulha na presença. Então, bora para cima. Eu quero ver sua marcação. Você que não me segue ainda, tá aí, tá aqui, ó. Tá aqui o meu arroba. Me segue lá. Hoje a gente não vai ter o 6h27, porque a gente tem o culto daqui a pouquinho. Então, daqui a pouquinho a gente tem culto. Eu te espero no culto. Abração. Faça um excepcional dia e até amanhã, às 4h50 aí.